Os bolsonaristas, a direita, as pessoas que gostam de privilegiar a crueldade estão dizendo que a gente não vai poder mais rir. Estamos todos tristes. A sociedade inteira vai chorar daqui para frente porque acabou a piada. O Lins, Léo Lins, está preso. Acabou o humor no Brasil. Há uma grande censura e justamente as pessoas que não sabem sorrir agora querem dizer que elas foram cerceadas no seu sorriso. Eu nunca vi esta direita dizer que o país é bom, que há coisas boas, que eles estão fazendo coisas interessantes. Não, eu só vejo eles dizendo que eles têm que o Brasil não presta, o Brasil é uma desgraça, que né, tudo que está lá fora é que é bom. Eu só vejo a classe média alta falando isso. Estão sempre tristes, ranhetas, qualquer coisa no sentido de melhorar a vida dos outros eles não gostam. E agora eles vão nos ensinar a rir. E a lei também está errada, né? Porque imagina, o ícone do humor brasileiro, Léo Lins, está aí condenado por racismo. E outros ícones, pessoas fantásticas que a gente, ao vê-las, já começa a sorrir. Danilo Gentili. Danilo Gentili. É mole? Um que tem vocação para comediante, mas não conseguiu, se vestiu, pôs uma peruca e foi no Congresso falar. Lembra? O Chupetinha? Aliás, não tinha nenhum humor, né? Porque quando chamaram ele de Chupetinha, ele não riu, ficou bravinho. Então, essas pessoas que não têm humor, agora inventaram que o ícone do humor está sofrendo perseguição. Então eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês verem que uma criança pode contar boas piadas. E não precisa ser piada pudica, que não fala de ninguém. Pode até falar de alguns defeitos que nós temos. Mas é o modo de que você fala, é a capacidade que você tem de realmente brincar. Veja isso daqui, para que talvez fosse interessante passar isso daqui como uma pedagogia do humor feita por uma criança, para esse Léo Lins. Ele podia ter aprendido a fazer esse tipo de coisa. Olha aqui, agora aqui, Seu nome? Eduardo. Vem pra cá do lado do tio, conta a piada pra nós. Bom, era uma mulher que tinha os peitos caídos. E daí ela foi num doutor que se chama Doutor Arnaldo, e daí ele fez o teste do lápis nela. Daí o lápis ficou parado nos peitos dela. Daí ela fez uma cirurgia e ela consegue inflar os peitos se fizer isso aqui, E daí, depois dela fazer a cirurgia, ela foi convidada para uma festa. E na festa encontrou um cara bonitão que ela avistou. E daí ela chegou e fez assim: oi, tudo bem? E daí ele falou: você também foi no Doutor Arnaldo? Não é boa? A piada não é boa? É boa. É sagaz. Quer ver outro dia? Eu vi um comediante fazer uma brincadeira com a esquerda e a direita, com as dicotomias da esquerda e da direita, as ênfases, não é? Também sem ofender ninguém e com temas perigosos, não é? Porque tem gente que diz, não, os temas têm que agora ser escolhidos dentro de uma
de uma cesta de temas pudicos. Não, o cara pegou temas perigosos. Olha só este rapaz aqui. Veja isto. Eu sempre tento agradar todo mundo. E eu percebi que eu vou ser um péssimo presidente quando vocês votarem em mim. Mas por que eu falo isso, cara? Porque no meu discurso eu vou tentar agradar todo mundo. A esquerda e a direita, no mesmo discurso. Vai estar a esquerda de um lado, a direita do outro, e vou estar lá. A gente vai liberar as armas, mas só pras mulheres. Mas as gostosas da periferia. Aí eu vou falar, presidente Deco. E as drogas? Eu falei, as drogas? Eu vou falar pra esquerda, a gente vai liberar as drogas, mas só cocaína. Fazer essa piada na Barra da Tijuca dá mais emoção, sabia? Essa dá mais. Essa dá... Só cocaína, meu Deus. Presidente Deco, o aborto. Não, nada a ver. A gente vai liberar o aborto, mas só pra amante. Não, nada a ver, nada a ver. Não falei nada, não. Veja como ele conseguiu, né, fazer um apanhado de certas, digamos assim, de certas idiosincrasias da esquerda e da direita, e na hora que chegou nos temas polêmicos, ele conseguiu expressar a questão polêmica na qual ele estava envolvido. Que a hora que ele chegou no aborto, ele, né, deslizou para a ideia do personagem. Vejam que é uma sagacidade, é um humor, né, que não é nada inocente, mas não se caracteriza como humor ofensivo. Então eu pergunto para você, isto são uma criança, um jovem, estão fazendo humor. Não estão ofendendo ninguém. Não estão despertando a crueldade em absolutamente ninguém. E estão fazendo as pessoas pensarem, inclusive. Então, fica claro, gente, que se tem pessoas que continuam fazendo humor, e que talvez não estejam ganhando dinheiro como o Léo Lins ganhou, há de se incentivar essas pessoas e não o Léo Lins. Então não vejo razão mesmo para vincular a liberdade de expressão à necessidade de crueldade. Isso é uma tese tola. Mas a direita vai insistir, porque o problema da direita é a ideia de liberdade de expressão. Eles estão nesta agora. Aliás, sempre estiveram, né? Se você pegar a história da direita Europa-Brasil, não os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem uma outra configuração, mas a história da direita e da esquerda na Europa e vindo para o Brasil, a ideia sempre, né, é a esquerda cerceia porque ela quer pôr regras estatais para as coisas. Aí quando você vai ver na prática, as regras estatais que nós da esquerda queríamos colocar são regras para que a sociedade funcione no sentido da melhoria da vida de todos. A direita também quer pôr regras estatais. Ela diz que não, mas ela quer e põe muito mais. Só que as regras estatais que ela coloca beneficiam uns e desgraçam a maior parte. Veja que a direita está sempre colocando regras estatais que favorecem o capital. Elas falam em liberdades individuais. Não vamos cercear as big techs. Vamos liberar, mas liberar as big techs significa liberar o capital, não significa liberar a livre expressão. Então é isto, gente, que está em jogo nesta questão do humor e tem que ser bem esmiuçado caso a caso. E lembrar que o Léo Lins,
é adulto, sabia das regras constitucionais e as infringiu porque acreditou lá em 2022 que se ficar batendo, descumpre a lei e vinga o descumprimento. Tá aí o Bolsonaro, né? Tá aí, ó. Não quer, né? Não quer ser julgado, se acha acima da lei. A outra lá, a Zambelli, fugiu, se acha acima da lei. Todos eles, né? Se acham acima da lei. O Pondé agora disse, olha só, que nós vivemos uma ditadura de toque. O ministro Alexandre de Moraes é um ditador. Falou isso numa entrevista há uns dias aí já fazendo volume nessa ideia de que nós não estamos na democracia, que é para alimentar, né? Alimentar o bolsonarismo. Não é, Nanina? Não é assim que funciona, não. Tá? Não é assim que funciona. Daqui a pouco a gente volta.